Salve, salve, meus queridos e minhas queridas do Fica Antenado! Eu sou o professor Hélio e sejam bem-vindos à segunda e última parte da aula sobre os fatores climáticos. Mas é claro que antes de começarmos, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo e ativarem o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades. E sem mais delongas, rola a vinheta e bora para a aula! Vimos na aula anterior que o que diferencia um clima do outro é a variação dos seus elementos climáticos, como por exemplo a variação da temperatura, a variação da umidade, assim como a variação da pressão atmosférica. No entanto, para compreendermos como se formam os climas de diversos lugares do Brasil e do mundo, é preciso estudarmos a ação conjunta dos fatores climáticos responsáveis por interferir nesses três elementos. E os principais fatores climáticos responsáveis por essa interferência, determinando os mais variados climas da Terra são a latitude, a altitude, as massas de ar, as correntes marítimas, a maritimidade e continentalidade, a vegetação, o relevo e a interferência humana. E como os três primeiros fatores já foram trabalhados na primeira aula, nós estaremos começando nesse segundo encontro pelas correntes marítimas. Movimentadas pela ação dos ventos e pela rotação da Terra, as correntes marítimas são extensas porções de água que se deslocam pelo oceano como se fossem larguíssimos rios dentro do mar. E diferenciam-se das águas do seu entorno em temperatura, salinidade e direção. As correntes marítimas causam grande influência no clima, principalmente porque elas alteram a temperatura atmosférica e, com isso, as condições de algumas massas de ar que encontram pelo caminho. É importante destacar que as correntes marítimas podem ser quentes ou frias e que, dependendo da sua temperatura, as consequências das suas interferências nos climas também serão diferentes. As correntes quentes são responsáveis por levar mais umidade e gerar temperaturas mais elevadas nas zonas litorâneas. É o caso da corrente do Golfo. A corrente do Golfo é uma corrente marítima quente do Oceano Atlântico que surge no Golfo do México. Essa corrente escapa pelo Estreito da Flórida e segue pela costa leste dos Estados Unidos até a Europa, tornando os países do oeste europeu, como a Inglaterra, mais quentes, evitando dessa maneira o congelamento de determinadas áreas. Já as correntes frias podem provocar a queda da umidade e da temperatura das regiões litorâneas, ou, em alguns casos, acarretar a formação de climas secos. Exemplo desse fenômeno é o deserto de Atacama, no norte do Chile. A massa de ar quente e úmida que segue em direção ao continente resfria-se ao cruzar a corrente de Humboldt. Essa queda de temperatura do ar propicia a condensação do vapor de água e a formação de nuvens, que acarretam chuvas intensas sobre o Oceano Pacífico. Dessa forma, a massa de ar perde praticamente toda a umidade antes de chegar ao continente, favorecendo a formação do deserto de Atacama. Fenômeno semelhante ocorre na costa atlântica sul-americana, no sul da Argentina, onde se localiza o extenso deserto frio da Patagônia. O movimento da corrente fria de Falklands condensa o ar úmido proveniente do Atlântico e as chuvas ocorrem antes de a massa de ar atingir o continente. A maritimidade e a continentalidade. Para que eu possa explicar a maritimidade e a continentalidade, é importante que antes vocês conheçam o conceito de amplitude térmica. A amplitude térmica é a diferença entre a temperatura mais baixa para a temperatura mais alta registrada em um mesmo lugar durante um certo período, que pode ser um dia, um mês ou até mesmo um ano. Vamos utilizar a Amazônia como exemplo.
Por conta da umidade gerada pela floresta e pelo excesso de chuvas daquela região, no verão, a temperatura média da Amazônia é de 26 graus Celsius. No entanto, no inverno, essa temperatura diminui para 24 graus Celsius, criando uma diferença de apenas 2 graus. E é justamente essa diferença da temperatura mais baixa para a temperatura mais alta que nós iremos chamar de amplitude térmica, que no caso da Amazônia, por ser de apenas 2 graus, nós poderemos dizer que é uma baixa amplitude térmica. Um outro exemplo bem bacana de ser citado é o deserto do Saara. O deserto do Saara pode ser considerado o deserto mais quente do mundo, por alcançar temperaturas próximas dos 50 graus durante o dia. No entanto, durante a noite, essa temperatura pode cair para menos 10 graus Celsius, criando uma diferença entre a menor temperatura para a maior temperatura de 60 graus Celsius. E é justamente essa diferença entre a temperatura mínima para a temperatura máxima que nós iremos chamar de amplitude térmica, que no caso agora do deserto do Saara, nós podemos dizer que é uma amplitude térmica elevada, diferente do caso citado agora há pouco da Amazônia, onde a diferença entre a mínima para a máxima era de apenas 2 graus Celsius. E é justamente aí que a maritimidade e a continentalidade entram em cena, porque ambas podem ser consideradas fatores climáticos responsáveis ou por atenuar ou por acentuar a amplitude térmica de um determinado lugar. E vamos ver de que forma isso acontece. A proximidade ou o distanciamento do mar pode provocar alterações no comportamento da temperatura de uma determinada região. E por que isso ocorre? Isso está relacionado à diferença do comportamento técnico da água para o comportamento técnico da terra, é claro, no que se refere ao ganho e perda de temperatura. Vejam só como tudo vai ficar mais fácil. Os continentes, eles se aquecem e liberam calor de uma forma muito mais rápida que os oceanos. Ou seja, a água, de modo geral, ela demora mais tempo para se aquecer, mas, em contrapartida, ela também consegue conservar esse calor por muito mais tempo. Dessa forma, os lugares que sofrem mais influência da maritimidade, ou seja, aqueles lugares situados próximos dos oceanos, tenderão a ter uma amplitude térmica menor. Já os lugares situados no interior dos continentes irão sofrer a influência da continentalidade e, por esse motivo, tenderão a ter uma amplitude térmica maior. E é importante que vocês não se esqueçam disso. Locais próximos dos oceanos irão sofrer a influência da maritimidade. Influência da maritimidade gera amplitude térmica menor, enquanto que os lugares situados distantes dos oceanos, ou seja, no interior dos continentes, irão sofrer a influência da continentalidade e, por esse motivo, tenderão a ter uma amplitude térmica maior. Um grande exemplo da influência da continentalidade e maritimidade pode ser visto ao compararmos a cidade de Lisboa, em Portugal, com a cidade de Madrid, na Espanha, ambas localizadas próximas de 40 graus de latitude norte. A cidade de Madrid está localizada no interior da Espanha, ou seja, em uma região distante do oceano e que sofre grande influência da continentalidade. E por esse motivo, a diferença de temperatura entre o período mais quente para o período mais frio do ano é de 19,3 graus Celsius, o que nos permite concluir que ela possui uma amplitude térmica maior que a cidade de Lisboa, que está localizada próxima ao litoral, sofrendo intensa influência da maritimidade, apresentando uma amplitude térmica de apenas 11,4 graus. Mas deixando a maritimidade e a continentalidade de lado, vamos ver de que forma a vegetação pode agir como um fator climático. A influência da vegetação sobre o clima
ocorre através da alteração de dois elementos climáticos, a temperatura e a umidade do ar. Ou seja, a vegetação possui a capacidade tanto de alterar a temperatura, assim como a umidade do ar do lugar onde ela está presente. Os diferentes tipos de cobertura vegetal, como a tundra, a floresta tropical, campos, entre outros, apresentam grande variação de densidade, o que influencia diretamente na absorção e irradiação de calor, além da umidade do ar. Por exemplo, numa região florestada, as árvores impedem que os raios solares incidam diretamente sobre a superfície terrestre, diminuindo, consequentemente, a absorção de calor e temperatura. As plantas, por sua vez, retiram a umidade do solo pelas raízes e a transferem para a atmosfera através das folhas, por um processo conhecido como evapotranspiração, aumentando a umidade do ar. Portanto, é importante ficarmos atentos para as consequências do desmatamento, pois quando uma grande área é desmatada, ocorre a diminuição da umidade do ar e o aumento significativo das temperaturas, por conta da maior absorção e irradiação do calor. Mas e o relevo, hein? Além de estar associado à altitude, que é um outro fator climático, inclusive já trabalhado na nossa primeira aula, da qual eu estarei deixando um link no card logo acima, o relevo pode influenciar na formação de um clima, alterando a temperatura e a umidade do ar. Mas de que forma ele consegue fazer isso? Impedindo ou facilitando a passagem de uma massa de ar. Você certamente já deve ter ouvido falar do sertão nordestino e também já deve saber que essa é a região do Nordeste mais castigada pela ausência de chuvas. Mas você já se perguntou por que isso ocorre? Na região Nordeste há o Planalto da Borborema, que se estende desde o Agreste até o sertão. Dessa forma, o Planalto da Borborema, que atinge altitudes acima dos 1000 metros, impede a passagem das chuvas formadas no litoral do país, contribuindo para que o sertão nordestino seja a região mais seca do Brasil. No entanto, vale lembrar que o Planalto da Borborema apenas contribui para a seca do sertão nordestino, não podendo ser considerado o único responsável pelo clima semiárido daquela região. A interferência humana. A interferência humana no ambiente tem provocado alterações climáticas em grandes áreas construídas. É o que ocorre nos grandes centros urbanos, nos quais essa interferência resultou na formação de um microclima urbano, que difere do tipo climático predominante da região em que estão localizados. Um clássico exemplo disso são as ilhas de calor, nome dado a cidades com elevado grau de urbanização e que possuem temperatura muito maior do que as regiões ao seu redor. Essa alteração climática resulta de diversos fatores, como por exemplo o da poluição atmosférica causada pela grande circulação de veículos, pelo excesso de indústrias, redução drástica das áreas verdes, impermeabilização do solo pela pavimentação das ruas e pelas edificações, que acabam dificultando a circulação do ar. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e não se esqueçam de se inscreverem no canal, de curtirem esse vídeo e ativarem o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades. Enquanto isso, um grande abraço a todos e até a próxima aula.